Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que você vai estar estudando, mas agora a gente vai dar continuidade, né, o conteúdo da nossa aula passada, e agora vai ser congruência e semelhança de triângulos, né, parte 2, certo? Então, vamos lá. Semelhança e congruência de triângulos, parte 2. Só lembrando que a congruência de triângulo, nos casos triângulos, existe congruência entre os lados e os ângulos. Quando o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, escrevemos da seguinte forma: a notação, né, triângulo, o triângulo ABC é igual ao triângulo DEF. Nesse caso, quando eu digo congruente, eles do mesmo tamanho, certo? Aí, nessa primeira parte aqui, simplesmente é uma revisão, né, da nossa última aula, da parte 1, certo? E os casos de congruência são lado, 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 né, onde todos os lados são iguais, né, dois triângulos em que tem os três lados respectivamente iguais, né, tudo bem? E o próximo caso, ângulo, lado, ângulo, né? Ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos que têm um lado. E os ângulos adjacentes, esses são lados respectivamente congruentes. Então, esse daqui também é um caso, né? Também temos o lado, ângulo, lado, L a L, onde que a gente tem dois triângulos, tem dois lados e o ângulo compreendido entre os lados respectivamente congruentes. Então, lado, ângulo, lado. E o caso 4, né, que ele é bem parecido com o caso 2, só que eu tenho um ângulo, eu tenho um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto, né? Então eu tenho o lado, aí eu tenho esse ângulo adjacente, né, que ele faz ângulo junto com o ângulo, o lado que eu tenho, e perante o lado que eu tenho, o oposto. Ele é muito semelhante ao caso 2, né? Certo? Então, vamos agora para o nosso conteúdo, né? Semelhança de triângulo. Os mesmos casos de congruência se aplicam às ideias de semelhança. Então, o que acontece? Eu tenho o caso 1, 2, 3 e 4. Esses mesmos casos, ele se aplica ao caso de semelhança. Só que agora, vejamos que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Se duas figuras S e T são semelhantes, denotamos com um S e um tio e um T, né? Que elas são semelhantes. Essa seria a notação. Aí é o seguinte, pessoal. Eu tenho um triângulo, qualquer triângulo ou então uma figura, ela vai ser congruente com as mesmas regras da congruência, entendeu? Então eu tenho o caso 1, 2, 3 e 4. Esses mesmos casos, eles vão se aplicar para a semelhança, certo? Só que a dimensão da figura, ela pode aumentar ou diminuir, tudo bem? Aqui agora a gente vai ver os exercícios para vocês compreenderem melhor, certo? Então vamos lá. Dois lados são semelhantes e somente se possuem os três ângulos coordenadamente congruentes e os lados homólogos, proporcionais. Homólogos, elementos que figuras semelhantes estão dispostos da mesma maneira, do mesmo tamanho, certo? Homólogos quer dizer. E aqui a gente tem um exemplozinho clássico, né? Agora, o que acontece? A gente agora está interligando aquele conteúdo de Tales de Mileto, né? Teorema de Tales, que a gente tem proporcionalidade. E agora também, esse conteúdo da parte 1 e parte 2 de congruência e semelhança, eles são todos relacionados com essa proporcionalidade, que vai ser a de Tales de Mileto que a gente tinha estudado anteriormente a esse conteúdo, né? Se os homólogos são proporcionais, então a razão entre os lados homólogos é uma constante assim. Então, é o que tem no caso, né? O A está proporcional para o A, né? Então A dividido por A é igual o B dividido por E, que também são iguais, que é igual o C dividido pelo F. Então, nesse triângulo aqui, eles têm os mesmos ângulos e as mesmas medidas, só que assim, as medidas, no caso, elas são maiores ou menores, né? Só que elas são proporcionais, igual a gente tinha visto em Tales de Mileto, certo? Mas só que assim, a respeito sobre semelhança de triângulo, a gente vai entender melhor agora enquanto for para os exercícios e utilizar a mesa digitalizadora, certo? Então vamos continuando. Atenção, cuidado. Não confunda congruência com semelhança de triângulo. Dois triângulos são congruentes
quando são iguais. Dois triângulos são semelhantes quando têm os lados homólogos proporcionais. O triângulo semelhante pode ter lado ou tamanho diferente. É o que eu disse, essa atenção aqui foi dita na parte 1, certo? Que para dois triângulos eles têm que serem iguais. E agora, para eles serem semelhantes, eles têm que ter lados proporcionais, certo? Mas assim, professor, às vezes essa parte de teoria é um pouquinho mais complexa, às vezes eu não consegui entender muito bem, questão de eles são proporcionais, ou ainda estou com dificuldade nisso, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai resolver 3 exercícios aqui, que eles vão dar essa base para vocês, certo? E nessa resolução de exercício é muito importante vocês saberem o seguinte, que eu tenho que saber as 4 regras de congruência, que elas vão se aplicar a mesma coisa para semelhança de triângulo, tudo bem? Então vamos agora para 3 exercícios simples e futuramente aqui a atividade, certo? Então vamos lá. Exemplo 1. Observe o triângulo semelhante e a figura a seguir. Você sabe dizer qual o valor de x? Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse triângulo e esse triângulo. Eles são semelhantes, só que eles estão invertidos, certo? Então eu tenho um lado é 3, um lado é 4. Um lado é x, outro lado é 6. O que eu faço? Eu coloco o 3. O 3 está proporcional a que lado? Ao 6. Então 3 sobre 6 é igual a quem? 4 sobre x. Simplesmente isso. Não tem um mistério assim. A partir da semelhança, podemos determinar o valor de x, identificando os lados homólogos e tomando a proporção. Temos que 3 sobre 6 é igual a 4 sobre x. Vamos voltar lá rapidamente. Eu tenho que só usar aqui a mesa digitalizadora para ficar muito mais fácil, né? Eu tenho esse lado aqui, o 3, certo? Ele está proporcional a esse lado. Então, 3, certo? Esse lado está para esse lado, tudo bem? E esse está para esse. Esse lado aqui, que é o 4, tudo bem? Ele está proporcional a x. Então, pronto. Só isso, professor, só isso. Um lado está para esse lado, só que a figura está invertida, certo? A gente vai só realocar ela. Só que aí vocês têm que ter essa figura de noção geométrica também, certo? Então, no caso, eu tenho o 3, tá para o 6, assim, isso daqui é igual o 4, né? Tá para o x. Então, 3 sextos é igual a 4 sobre x. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá continuando. O que eu faço agora, professor, para resolver? Simples. É igual a gente fez em Tales de Mileto, certo? Faça a multiplicação cruzada. 3x, certo? 3 vezes x, 3x. 6 vezes 4, 6 vezes 4, certo? 3 vezes x é igual a 24. O x é igual a 24. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 8, simplesmente isso. Então, quando eu falo que x é igual a 8, eu quero dizer simplesmente que o valor que o x é tomado, né, é 8. Então eu descobri esse valor. Às vezes pode dar um número decimal? Pode, mas nesse caso aqui deu um número inteiro. Tudo bem? Então agora vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo também ele é muito interessante. Se não me engano, a gente até fez algum exercício sobre ele também, né? Em questão de Tales de Mileto. Porque os conteúdos só vão interligando, Tales de Mileto e isso, né? Só que assim, a questão de formalidade e tudo mais vai se aplicando. Em um edifício, uma sombra de 30 metros, já que é 30 metros, certo? Ao mesmo tempo que o poste de 12 metros, o poste tem 12 metros, projeta uma sombra de 4 metros. Bem, 4 metros. Qual a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Perpendiculares ao solo formam 90 graus, certo? Então eles têm essa perpendicularidade. Eu quero saber essa altura. Então vamos lá. Também não é uma questão complexa. É interpretação de texto, né? Eu quero saber quem que eu quero saber, quem que eu tenho aqui, certo? Eu tenho a altura, do poste, a altura do prédio que eu quero descobrir, a altura do poste, a sombra do prédio e a sombra do poste. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Então, eu tenho a altura com H
do prédio, dividido por 12, que é a altura do poste. Tudo bem. Então aqui foi só as alturas das nossas duas situações, do prédio e do poste. A altura do prédio, a altura do poste. Agora, qual que é a sombra? 30 e 4. Tudo bem? 30 do prédio e 4 do poste. Agora, consegui esquematizar. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu simplesmente vou resolver. Então, eu prédio faço aqui multiplicação cruzada, né? 4H, né? 4 vezes H, 4H é igual a quanto? 30 vezes 12. 30 vezes 12 dá quanto? Aí vocês pensam um pouquinho. 360. Tudo bem? 4H é igual a... Opa! H, né? Vai ser quem? 360 dividido por quanto? O 4, ele está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então, divide por 4. Então, nosso H é igual a 360 dividido por 4 dá quanto? 36 dividido por 4 dá 9. E o zero, abaixo do zero, na divisão. Então, a altura do nosso prédio é 90 metros. Tudo bem? Foi uma questão bem simples, né? Muito simples. Eu peguei a altura do prédio, peguei a altura do prédio, peguei a altura do poste, é igual à sombra do prédio, divide pela sombra do poste, certo? Fiz a multiplicação cruzada e assim 4H igual a 36, H igual a 360, né? O 4 está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que a altura é 90. Bem, eu creio que os exemplos são bem simples, né? Aí é o seguinte, pessoal, agora para finalizar, né, o que eu quero que vocês façam? Essas atividades. Atividade 1 é o seguinte, as figuras abaixo nos mostram pares de triângulos semelhantes. Dessa forma, calcule os valores de x e y. A gente vai seguir a mesma lógica, certo? De proporcionalidade. Então aqui eu tenho o 18 está proporcional para o y, assim como o 12 está por 9. O que eu vou fazer? Isso. 18 dividido por y é igual a 12 dividido por 9. Aí com isso eu faço a multiplicação cruzada, que eu obtenho y, certo? Acabou? Não. Agora eu vou ter que achar o x, certo? Tudo bem? Aí o x, como que eu vou achar o x? X dividido por 18 é igual a 12 dividido por 9. Faço a multiplicação cruzada, obtenho o x, certo? E assim para os outros. Nesse caso aqui, 2 está proporcional para o 4, o 3 está para o y e o 8 está para o x, entende? Então, o A, o B, o C, o D, o E aqui, né? O E, o F, o G, certo? Aí o H, o I, o J, o K, o L, certo? Aí essa 2. O Zé Manuel quis saber a largura da estrada. Para isso, utilizou o seguinte esquema. Aí tem aqui, ele quer saber a largura da estrada, né? Que é essa parte aqui, né? Que ele quer descobrir. Então, ele quer descobrir a C, então aí ele tem a proporcionalidade. Ele sabe que aqui é 3 é proporcional a x e 25 é proporcional a 4,5 metros. Aqui, simplesmente, para a gente encontrar a largura, a largura a gente vai fazer proporcionalidade, né? Esse lá está proporcional a esse, que é igual a esse por esse. Aí eu faço a multiplicação cruzada e obtenho. 3. Observe a figura e determine a altura da seta maior, sabendo que a menor mede 1,5. Se eu sei que aqui mede 1,5, eu sei que aqui eu tenho 1,8 metros. E aqui eu tenho 7,8, só que aqui eu tenho que... Eu posso fazer o todo também aqui, né? Esse todo proporcional a esse, ao maior. E assim eu consigo resolver.
certo? Pessoal, essas aqui atividades. Essas atividades aqui da 1, elas vão tomar um pouquinho mais de tempo, certo? Mas não é uma coisa muito difícil. Você tem que prestar muita atenção à questão de proporcionalidade, né? Que vai usar os casos de triângulo que a gente estudou, só que agora a gente vai ter a parte numérica dele, certo? Tem a parte de numérica e tem a parte aplicada, certo? Mas aí é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tudo bem? Os exercícios não são difíceis, só que vocês têm que pensar. E se ainda surgir alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar aí para ajudá-los, tudo bem? E é isso aí, pessoal. Abraço e até a próxima.